eu queria nesta noite abrir com os irmãos no Evangelho de Mateus, do versículo 1 ao versículo 17, do capítulo 1, e diz o seguinte, a palavra do Senhor: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou a Pérez e a Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Abinadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acais, Acais gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, e Azó gerou a Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém? Queria que os irmãos prestassem atenção na palavra do Senhor, e eu creio que o Senhor tem lições para nós preciosas nesta noite. Espírito Santo, que o Senhor continue nos ajudando, fala conosco por meio da Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor deixou registrado a genealogia de Cristo, para nós entendermos lições preciosas que cabe a mim e a cada um dos irmãos que aqui estão, para trazer uma realidade viva e sobrenatural na vida deles, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, aleluia. Os irmãos, parece meio estranho, né? Mas antes de nós entrarmos ao texto da palavra de Deus, a gente vai compreender um pouco, pastor, porque fulano é filho de ciclano, ciclano é filho de Beltrano, Beltrano é filho de sei quem, Barará. Por que isso é importante? Veja que é interessante que muitas vezes a gente pula essas partes da Bíblia, né? Achamos cansativos. Mas fazendo um pouco um amparo, uma introdução ao livro que nós acabamos de ler, o livro de Mateus não está aqui por acaso, ele faz uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E veja que ele faz esta ponte entre a Antiga e a Nova Aliança. E o objetivo do escritor, ou seja, Mateus, é afirmar que Jesus é o Messias, ele é o Cristo, o ungido de Deus. Este é o objetivo principal de Mateus ao escrever. Mas para quem primeiramente ele está escrevendo? Ele está escrevendo para os primeiros leitores do seu livro, do evangelho que ele está escrevendo, é para os judeus. Nós vamos compreender um pouco isso dentro desse contexto. Para nós, irmãos, parece ser estranho essa lista repleta de nomes diferentes, não é? Por exemplo, quem nunca pulou a genealogia na leitura da Bíblia? Aí você começa o ano, né, tão alegre, tão feliz, Gênesis, Êxodo, Levítico, aí quando chega em Números, aí tem aquela lista de nome, fulano é filho de ciclano, e barará, e capítulos e mais capítulos, você fica perdido de Jesus, e agora dá uma dor de cabeça quando lê, Senhor, preciso ler isso aqui mesmo.
Mas, meus irmãos, existe um princípio da palavra de Deus que o próprio texto nos atesta. O apóstolo Paulo falou a Timóteo, dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus. Então tudo que está na Bíblia não está por um acaso, mas tem um propósito, tem um objetivo. E nós vamos entender isso, que aparentemente para nada se aproveita a gente, por exemplo, ler esta genealogia de Jesus, essa árvore genealógica. Imagina você, por exemplo, você tem seus pais, então você tem um pai e sua mãe, mas você lembra que o seu pai tem pai e mãe também, os seus avós, mas a sua mãe também tem pai e mãe, os seus avós de parte de mãe, e assim sucessivamente. Se você vai continuando seus ancestrais, você vai ver, né, bastante pessoas que vieram antes de você. Talvez, se você pesquisar a fundo, vai ter até alguém que lá marcou a história antigamente, que faz parte da sua linhagem, ou positivamente ou de maneira negativa, né? Mas é interessante isso, irmãos, que, porém, para os judeus, apesar que para nós hoje não existe muito, vamos dizer, aplicação de ter uma árvore genealógica, nenhum livro que se começa assim, para os judeus havia uma grande importância a genealogia de alguém. Por quê? Pois lá se encontrava a identidade do indivíduo. Não bastava uma pessoa dizer o seu nome. Para ter reconhecimento das pessoas, eles precisavam dizer de que linhagem eles faziam parte. Por exemplo, há na Bíblia situações de pessoas que foram impedidos de serem sacerdotes, ou de fazer alguma coisa no templo de responsabilidade que Deus numerou no Antigo Testamento. Por quê? Porque eles não faziam parte da tribo de Levi. Então foi constatado na árvore genealógica dele: peraí, vocês são filho de quem? Vocês vieram de onde? Então isso para o judeu era muito importante. E aí nós vemos aqui já o objetivo de Mateus escrever de quem Jesus era filho. Jesus, ele não chegou aqui na terra por acaso. O Senhor Jesus, ele não apareceu aqui do nada e veio a ser Jesus e foi gerado no ventre de Maria por um acaso. O Senhor olhou para Maria assim: vou escolher qualquer um aqui que aparecer, uma jovem que se dispuser. Não, mas o Senhor já havia traçado essa história de eternidade em eternidade. Veja que entre o Antigo e o Novo Testamento, o último livro do Antigo Testamento é Malaquias e o primeiro é Mateus. E entre esses dois livros há um período chamado interbíblico de um silêncio de 400 anos. O que é isso, pastor? Durante 400 anos Deus não falou na terra, não levantou profeta, não usou através de profecia, nem de sonhos, nada. O último dos profetas foi Malaquias, até chegar a João Batista, que preparou o caminho do Senhor. Depois de 400 anos de silêncio, Deus falou, porque Ele não usou profetas, não usou nada. Por quê? Mas mesmo assim o povo tinha uma expectativa. Por que essa expectativa? Havia uma expectativa que o Salvador de Israel, presta atenção, viria da linhagem de Davi. Por isso é interessante isso, porque lembre de que havia um homem chamado, o nome dele era Bartimeu, ele era cego. E umas vezes uma irmã perguntou, e é importante que a gente pergunte para aprender, mesmo que a gente não saiba, a gente vai pesquisar para aprender mais da palavra. A irmã perguntou: pastor, por que ele dizia assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Eu já falei uma vez sobre isso, que Bartimeu era um cego que viu o que muita gente não viu. Por quê? Porque para muitos dos fariseus religiosos, Jesus era uma farsa, Jesus era um herege, Jesus era qualquer um que queria glória para si mesmo. Mas o cego viu o que ninguém viu. Ele disse: Jesus, tu és o Messias, o escolhido de Deus, aquele que vem da linhagem de Davi, tem misericórdia de mim.
E é isso que nós precisamos entender, que havia uma expectativa deste milagre, deste sobrenatural. Espera aí, vamos ver o que vai acontecer. Da cidade de Belém vai nascer o futuro rei de Israel. Os profetas profetizaram, Isaías profetizou, vários profetas levantaram, e todo o Antigo Testamento aponta para isso. Para quê? Para a plenitude dos tempos em que Cristo veio ao mundo para salvar-nos, nos libertar do pecado, da escravidão, da morte. Aleluia! E é por isso, meus irmãos, que Mateus registra a linhagem de Jesus, provando que ele era o Messias aguardado. Ele era o Messias. Então o que nós vemos aqui do versículo 1 ao 17 é a linhagem humana de Jesus. Obviamente, se tivermos oportunidade, depois nós vemos que do versículo 18 ao 25, nós vemos a linhagem celeste, a linhagem divina do Senhor Jesus. Ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Mas vejamos isso aqui, irmãos, o que nós podemos tirar como aprendizado nesta noite. A primeira lição é, quando olhamos para a genealogia de Jesus, nós precisamos entender e ter isso firme no nosso coração, que Deus cumpre a sua palavra. Deus, Ele cumpre a sua palavra. Então essa expectativa que as pessoas estavam, meus irmãos, antes mesmo dos profetas, nós podemos falar de Abraão. Deus falou para Abraão: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que você acha que ele estava falando? Que através da linhagem de Abraão, que através do povo que iria começar por meio de Abraão, Deus iria abençoar a terra por meio da nação de Israel, trazendo o redentor do seu povo. Mas antes de Abraão, nós vemos lá o primeiro chamado proto-evangelho, no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus, depois que o homem e a mulher peca, Ele diz para Satanás, a serpente, para a mulher: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Jesus já lhe foi prometido, o Senhor Jesus foi prometido. Então diga comigo: Deus cumpre a sua palavra. Você pode dizer mais forte isso, vamos lá? Mais uma vez, para o povo de casa ouvir. Deus, Ele é confiável. Deus, Ele cumpre a sua palavra. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Quando nós chegamos até Ele, somos chamados pela sua graça. Precisamos crer de todo o nosso coração que se Ele nos chamou, Ele é fiel para cumprir as promessas dEle na nossa vida. Não precisamos temer o dia de amanhã, não precisamos temer o mal, nós não precisamos temer os homens. Talvez sim, nós somos imperfeitos, somos na carne, às vezes tememos, temos medo, às vezes falhamos, e isso é comum entre nós. Mas precisamos vir à igreja, e nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para relembrar a você que Deus, Ele é fiel, Ele cumpre as suas palavras, e Ele é totalmente merecedor da nossa fidelidade, da nossa comunhão, no qual nós somos fiéis a Ele, não porque somos bons, mas porque primeiramente Ele é fiel para conosco, e por causa da sua fidelidade é que nós estamos aqui, por causa do seu amor de cumprir a sua palavra. Se Ele disse, Ele faz. Aleluia! Essa expectativa é tão grande e se cumpriu na vida do nosso Salvador. A segunda lição, meus irmãos, que nós tiramos da genealogia de Jesus, veja comigo que Deus, Ele chama pecadores. Me ajuda a pregar, diz: Deus chama pecadores. Só vocês, bem forte. Deus não chama o mais bonitinho, Deus não chama o perfeitinho, Deus não chama o filho porque é filho de crente, porque é filho de pastor, porque é filho de fulano, de beltrano, porque tem mais ou porque tem menos, porque é rico ou porque é pobre, porque é assim, porque é assado. Não, Ele chama pela sua graça. Mas Jesus, Ele disse para os seus discípulos, para os fariseus, melhor dizendo, não é os saudáveis que precisam de ajuda. Ele veio para os doentes, para os enfermos. Então, quando nós precisamos e entendemos que o sobrenatural de Deus se manifesta na nossa vida,
é quanto mais somos sedentos e entendemos que somos necessitados da graça dele em nós. Enquanto nós nos acharmos que somos isso, somos aquilo, que podemos fazer isso, porque eu estou preparado, por causa dos meus estudos, ou por causa do dinheiro que eu tenho na conta, ou por causa da minha família, porque eu sou filho de fulano, de ciclano. Não, a palavra de Deus, ela transforma o nosso ego, irmãos. E veja que nós vemos na linhagem de Jesus a presença de pessoas que talvez eu e você não queríamos que essas pessoas estivessem na nossa família. Vamos ver um pouquinho disso? Por exemplo, na linhagem de Jesus, na genealogia de Jesus, nós vemos que Deus chama mulheres com marcas negativas na sua vida, muitas vezes do seu passado. É interessante que na genealogia normalmente não se colocava o nome de mulheres, mas elas estão aqui, elas estão na genealogia de Jesus, e isso se quebra barreiras, e nós vamos falar sobre isso. Mas a primeira mulher que eu queria que você visse no verso 3 é Tamar. Tamar, quem é Tamar? Tamar fingiu-se de prostituta para se deitar com seu sogro Judá. O seu marido morreu, ela ficou viúva, e ela disse: para perpetuar a linhagem do meu marido, nosso casamento, vou fazer o quê? Vou me fingir de uma prostituta, se vestiu de prostituta e foi para a cama com o seu próprio sogro. Ela está na linhagem de Jesus. A segunda mulher que nós podemos ver aqui no versículo 5, Raabe. Quem foi Raabe? A prostituta da cidade de Jericó, aquela que guardou os espias quando foram espiar a Jericó por cima do muro, lembra? Era uma prostituta da cidade. Nós vemos ainda no versículo 5, Ruth, que apesar de ter sido uma grande mulher, fiel à sua sogra Noemi, ela teve um passado, ela era uma estrangeira, uma midianita. Os midianitas eram inimigos do povo de Deus, e um povo totalmente idólatra. Está a linhagem de Jesus. Perceba como Deus chama pecadores. Perceba como a Bíblia não se fala de um time perfeito. Não se fala de um time, quem lembra do tempo de escola, no tempo de jogar bola, principalmente os rapazes que ia para a escola, por exemplo, ou na rua mesmo, vamos tirar a linha para jogar. Impopá, vamos lá, quem vai tirar? Vai tirar. Era uma correria para tirar os melhores. Ou seja, vou pegar, não, fulano vai no meu time, não, ciclano vai no meu. E quando terminava, aí via que um dos times estava cheio de gente que só sabia jogar, e dizer: aí não, sobrou um gordinho aqui, um coroa para jogar comigo, vamos mudar esse time aí. Por quê? Porque só queremos os melhores para jogar no nosso time. Se não for os melhores, vai dizer: eu vou perder. Meu Deus do céu, olha o que time montaram aqui. Então, veja que o que acontece é que essas pessoas que talvez nós não escolheríamos para estar conosco no nosso time, elas estão na linhagem de Jesus. Quem consegue compreender isso? Quem está entendendo? Aleluia. Deus chama pecadores. Deus se assemelha com aqueles que são rejeitados por esse mundo. Deus se assemelha com os pecadores, o pior dos pecadores deste mundo. O Senhor ainda olha para eles e diz: há lugar para você no meu reino. Essa é a salvação, este é o milagre, esse é o sobrenatural que quer alcançar você nesta noite. Você que nos escuta ao vivo em casa, você onde quer que você esteja, se sinta rejeitado. Eu digo: eu não posso fazer parte desse time, eu não posso me batizar, eu não posso aceitar Jesus desse jeito, porque eu faço isso, faço aquilo, só vou me firmar quando eu largar isso ou aquilo. Veja o time de Jesus, veja a linhagem do nosso Cristo, a linhagem humana. Para terminar o time, vamos ver das mulheres, versículo 6, não diz o nome, mas faz inferência a Batseba. Quem foi Batseba? Ela foi a mulher que adulterou com Davi. Ela era casada com Urias. Urias estava na guerra, na batalha,
E Davi estava de boa em casa, né? Usando os braços, tudo de bom. Foi fazer o quê? Espiar pela janela, viu Batseba tomando um banho, a desejou, a cobiçou e pediu para que trouxesse ela para os seus aposentos. Davi tendo esposa, Davi podendo ter qualquer mulher que ele quisesse, solteira, e casasse, ele era o rei. Mas vai lá pegar uma mulher casada. E o que ele faz? Manda o que os comandantes coloquem Urias em frente de batalha. Para quê? Porque Urias era bom? Não, para morrer, não voltar mais. E acontece isso. Mas ela está na linhagem de Jesus, o homem segundo o coração de Deus, não é? A segunda qualidade de pessoas que nós vemos aqui, irmãos, na genealogia de Jesus, vou citar rapidamente, sabe o que é? Homens violentos. Davi era um deles. O próprio Davi, que teve o desejo de construir o templo de Deus, ele tinha toda a arquitetura, tinha todo o desenho, mas Deus não permitiu, porque as mãos deles estavam cheias de sangue, matou muita gente. Ele era um homem muito guerreiro, foi muito para a guerra, havia muito sangue nas mãos de Davi, Deus não permitiu. Quem construiu foi seu filho Salomão, por isso que diz templo de Salomão. Nós vemos outros como Acais, como Manassés, que foram homens truculentos, mataram muita gente, foram homens violentos. Manassés foi responsável por mandar matar a Isaías, como diz a história. Por fora da Bíblia é uma base que se diz que Isaías foi cerrado ao meio e foi enviado por Manassés. Imagina, e eles estão na linhagem de Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu quero trazer mais ênfase a isso. Deus chama pecadores, por quê? Porque Deus não escolhe a nós pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, a graça dele nos alcança. Por isso que nós não somos salvos por aquilo que somos ou por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário para nos salvar. Você e eu, nós não somos salvos, nós podemos ficar preocupados, e agora, meu Deus, pastor, então quer dizer que eu estou salvo, posso ficar de boa? Não, porque o pensamento de um verdadeiro salvo não é assim. O verdadeiro salvo, ele entende que a fé sem obras, ela é morta. Então, se sua fé é viva, vai ser acompanhado de obras, não para alcançar a salvação, mas as obras vão ser consequências de alguém que já recebeu a salvação, e já entenderam que a sua vida é um sobrenatural de Deus, que já entendeu que Deus chamou você para fazer a obra dele com alegria, com gratidão. Entender que cada dia é um milagre de Deus em nós, que os milagres de Deus estão diante de nós, e Deus tem nos abençoado tanto. Por isso seja grato ao Senhor, agradeça por tudo que Ele tem feito na sua vida, pela graça alcançada, porque Ele olhou para nós e não viu nada em nós, mas a sua graça nos alcançou. O apóstolo Paulo diz que quando Deus nos salvou, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos no lamaçal do pecado, mas Ele muito nos amou. Não há nada que possamos nos orgulhar em nós mesmos de termos a salvação e a vida eterna, mas de amarmos esse Deus, porque Ele nos escolheu. Você foi escolhido por Deus. Privilégio, que honra, aleluia. Nós vemos marcas também de homens idólatras na linhagem de Jesus. Salomão caiu no pecado da idolatria. Ele teve 300 princesas, 700 concubinas, e muitas dessas princesas que ele se casou, o que acontece? Eram alianças políticas. E essas alianças políticas, as nações dessas princesas, dessas mulheres que ele se relacionou, eram idólatras. E ele se interferiu nisso. E ele foi, sabe, no final da vida dele, ele vai dizer lá em Eclesiastes, ele escreve velhinho já, né? Vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Mas caiu no pecado da idolatria. Vários homens na linhagem de Jesus caiu no pecado da idolatria.
Roboão, que foi filho de Salomão, por causa dele, a nação foi dividida entre o reino do norte e o reino do sul. E cometeu o pecado da idolatria. Ele construiu um bezerro de ouro para o povo adorar. Mas está na linhagem de Jesus. Veja isso, meus irmãos. Em terceiro lugar, a terceira lição que nós temos aqui da linhagem do Senhor Jesus é que as barreiras foram quebradas com o nascimento de Jesus. Diga comigo, as barreiras foram quebradas no nascimento de Jesus. E a genealogia de Cristo nos mostra isso. Mateus está nos mostrando isso. Abra para nós, minha irmã, em Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 28. Vai me ajudar a pregar, você vai ler aqui no telão, tá bom? Vamos lá, bem forte? Não há judeu, diga comigo, as barreiras foram quebradas no nascimento de Jesus. Que barreiras são essas? Nós vemos essas barreiras que foram quebradas. A barreira entre homem e mulher. A mulher era desvalorizada no Antigo Testamento, não porque Deus queria, mas por causa da cultura e do pecado do ser humano. Às vezes a gente lê certas coisas e acha que tudo a Bíblia é doutrina, faça isso, não faça aquilo, faça isso. Não, também há uma narração de história, é uma história do povo de Deus, que Deus permitiu que fosse registrada, e nem tudo aquilo ali é para ser feito à luz do que nós entendemos e compreendemos hoje, mas mostra os erros dos seres humanos da época. Por exemplo, no Antigo Testamento, a mulher, quando nascia uma menina, ela era propriedade do pai, para não dizer escrava, era propriedade do pai. O homem não. Quando ela se casava, ela se tornava propriedade do seu marido, podia fazer o que quiser. Então veja que havia desvalorização tremenda, não havia voz para a mulher, e era totalmente desadequado o respeito, tudo que se fazia. Mas em Cristo isso é quebrado, essa barreira é quebrada. Em Jesus também é quebrado a barreira étnica. Havia um orgulho de ser judeu e olhar para os não judeus como com indiferença, de olhar como se não tivesse salvação para os outros. Mas essa não era a vontade de Deus. O Senhor escolheu Israel para ser luz para o mundo, para ser uma nação santa, e o povo olhasse para ele e dissesse: tem algo diferente nesse povo aí. E essa barreira ética, cultural é quebrada em Jesus. Não há grego, não há judeu. Aleluia. As barreiras foram quebradas. Nós cremos nisso, que essas barreiras sendo quebradas, meus irmãos, nós temos livre acesso ao Senhor Jesus. Nós temos liberdade de entender que fomos chamados. Quando nós vemos essa genealogia de tantas pessoas complicadas na história do Senhor Jesus, na linhagem deles, seus antecessores, que foi preparado por Deus, que foi alinhado por Deus, tudo aquilo, porque Jesus ele veio não de uma forma interferindo de forma ilegal, mas de forma legal, da linhagem do rei Davi, da linhagem de Abraão, assim como Deus desenhou a história. Percebemos também que essa história fala sobre mim e sobre você, que Ele nos chamou pela sua graça, que Ele nos chamou de modo sobrenatural, para que possamos amá-lo, para que possamos nos render a Ele, para que possamos viver para a glória dEle, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, entender que Jesus em nós é a esperança da glória, que Ele através de nós pode fazer proezas, que eu e você fazemos parte da agenda de Deus, que Deus Ele nos chamou para fazer parte de gerações,
que estão sendo construídas. A minha história e a sua história estão ligadas com a história do povo de Deus. Você faz parte disso. Raabe talvez não entendia isso, Ruth ela não entendia isso, não sabia os planos de Deus, mas Ruth, por exemplo, ela obedeceu até a morte, ela foi fiel aos planos do Senhor. Abraão também, mesmo diante das suas falhas, ele obedeceu a Deus, saiu da sua terra, saiu do seu lugar, ofereceu o seu filho como sacrifício. Importante que possamos obedecer. Sabe, a história do povo de Deus também, ela nos constrange, ela nos humilha. Para quê? Para que nosso ego seja transformado e percebermos que a minha história não é a história sabe, de um palmo à minha frente, não é a história do meu umbigo, não. Eu faço parte de uma grande história de Deus. Deus está movendo o seu povo, Deus está te movendo para fazer parte desta geração. E não importa onde o Senhor te coloque, e não importa onde o Senhor te leve, não importa em que ambiente da igreja eu venha servir, seja colocando um slide, seja tocando uma música, seja servindo na igreja de várias formas que possa ser servido, faça para a glória de Deus, porque Deus, Ele te chamou pela sua graça, para você viver o sobrenatural dEle. E o sobrenatural é de repente. E o sobrenatural muitas vezes é invisível, mas é real. Ele está aqui no nosso meio. Ele está fazendo coisas grandes aqui em nosso meio. Para muitos, o nascimento de uma criança em Belém, a jovem Maria, que história complicada. Que menino é esse? Para muitos era isso. Mas nos céus, os anjos celebravam a vinda do Senhor, o glorioso Senhor. Os fariseus, os religiosos esperavam um Cristo que pudesse ser um guerreiro, um rei, que viesse pegar a sua espada e acabar com o Império Romano e salvar todo mundo da forma política, guerreando. Eles esperavam da forma deles. E aqui também devemos ter cuidado. Às vezes Deus trabalha de uma maneira que a gente nem espera. A gente está esperando Jesus fazer algo por nós e achando que Deus não está nos respondendo, mas até no silêncio dele Ele está trabalhando. Lembra que Deus ficou em 400 anos de silêncio? Não falou por meio de profeta, nem por meio de visões, nada. Mas havia uma promessa, mas havia profecias. Então, meu irmão, muitas vezes você não vai sentir nada, você não vai ver nada, mas a palavra foi empenhada. Permaneça crendo, porque Deus cumpre a sua palavra. Em segundo lugar, Deus chama pecadores. E em terceiro lugar, na genealogia de Jesus percebemos que as barreiras étnicas, as barreiras de homem e mulher foram quebradas, as barreiras religiosas foram quebradas, o véu se rasgou. Nós temos livre acesso ao Pai pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Eu vivo o milagre todo dia, eu vejo o sobrenatural de Deus todo dia. Jesus olhou para os seus discípulos: quer ver o sobrenatural? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhem para as aves dos céus, olhem para os lírios dos campos, vejam como o Pai cuida delas. Não cuidará mais de vocês, homens de pequena fé? O sobrenatural de Deus está ao teu redor, irmão. Deus está cuidando de você. Para terminar, encerrar essa mensagem, trago até de forma ousada, não pedi permissão à mãe ou ao pai, mas não vou citar o nome não, mas só trazendo ao modo de testemunho. Eu sei que eles poderiam deixar eu citar o nome, mas havia uma criança, pais aqui com uma criança pela manhã que estava um pouco doente, assim como meu filho também esteve doente. Passou o domingo quase todo no hospital, internado. E essa criança teve os mesmos sintomas do meu filho. E os irmãos vieram aqui para a ceia. E depois da ceia, vendo que o filho estava melhor,
melhor, respondendo, não estava mais com febre, foi para um parque, havia lá um pula-pula e a criança começou a pular. Do nada, irmãos, a criança pulando, do nada, ela caiu dura no pula-pula e não se levantou mais. A mãe viu na mesma hora, a criança começou a ficar roxa, parou a respiração e foi levado, teve que chamar a SAMU. A mãe ficou em estado de choque, tremendo de medo, chorando, clamando a Deus para que o que ela estava vendo aquilo ali não fosse real. Foi levado ao hospital às pressas, pela misericórdia e graça de Deus, ele foi reanimado e voltou à vida. Ela contou o seu testemunho até nas redes sociais, depois nós ligamos, preocupamos, dizer como ele estava. Naquela mesma noite ela não dormiu, mesmo o filho dela estando bom, porque aquela imagem foi chocante, mas ela nos disse: eu fui para a Santa Ceia de manhã, quando o missionário pediu para orar uns pelos outros, eu coloquei minha mão sobre os meus filhos, pelo meu filho, e orei pelo meu filho. E ela disse que quando ocorreu aquilo ali, ela só tinha no coração: eu orei pelo meu filho é de Deus, o Senhor está guardando meu filho. E ela disse: Deus fez um grande milagre na minha vida, na vida do meu filho. Deus está cuidando de você, irmão. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando das suas finanças. Deus está cuidando de todas as áreas da sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus possa nos abençoar nesta noite. Possamos trazer uma aplicação para a nossa vida, percebermos como nós viveremos ao entendermos essas verdades. Que forma nós podemos praticar esta verdade de que Deus cumpre as suas promessas, confiando nele. De que forma eu posso praticar entendendo a palavra de Deus, que ele chama pecadores, depositando a minha vida nas mãos dele, porque foi ele que me chamou, e mesmo sendo pecador, ele é fiel, ele é maravilhoso. De que forma eu posso aplicar entendendo que Deus, ele quebra todas as barreiras que me impediu de ir ao Pai, entendendo que eu posso, que eu devo agir, que eu devo usar todas as minhas forças, todos os meus talentos para glorificar o nome do Senhor. Aproveite a sua juventude, aproveite a sua força, aproveite o seu tempo precioso para dar o seu melhor para Deus, continuar glorificando. Aleluia. Queria convidar você a se colocar de pé nesse momento, que possamos orar. Deus nos ajude nesta noite a abandonar toda a incredulidade que nos atrapalha de viver o sobrenatural. Que Deus nos ajude a confiar nele e a entender que por mais que o tempo passe, por mais que a resposta que nós esperamos não venha, ele é fiel, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus.